Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, domingo, dia do nosso Evangelho, dia do nosso encontro, o Evangelho que nós fazemos, as rezas, as preces, as orações, os pedidos que nós fazemos a Jesus para conosco e os nossos amigos. Pois bem, não esqueçam da listinha de vocês, esta é a minha, da água para ser fluidificada. Vamos então à nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e pensar em Jesus Cristo. Mestre Jesus, agradeço imensamente por esta oportunidade de estar reunido com os nossos irmãos, os filhos de Deus. Estamos todos, Senhor, com o mesmo objetivo, que é aprender a evoluir, a auxiliar, a ajudar, Senhor, e a modificar nossos pensamentos, atitudes, palavras. Por isso lhe convidamos, esteja conosco, Mestre, dai-nos a sua paz, abençoe a minha caminhada, o meu lar, a minha família, o meu alimento, a minha água, o lar dos meus irmãos. Esteja conosco, que recebamos de Ti o seu amor e as suas bênçãos. Que assim seja. Então, hoje, o capítulo é o capítulo 16. Servir a Deus e a Mamon. É interessante como vem bastante esse capítulo para nós, né? Antes de nós existe eu, né? Então, temos que refletir muito sobre matéria, sobre o valor que nós damos à matéria. Nós esquecemos que nada que temos, nada mesmo, é nosso. Carro, dinheiro, propriedade, nada é nosso. Deus nos deu e é claro que nós devemos cuidar, né? Trabalhamos, Deus sabe que nós trabalhamos para conquistar as coisas. Mas nós temos que saber que nada do que temos é nosso. Deus nos emprestou. E Ele também pode retirar tudo isso de nós. Mas não vamos ficar apegados à matéria. Essa semana eu li uma história muito interessante, verídica, de um caminhoneiro. Ele tinha separado, né, da família e caiu neste mundo. Sua profissão, caminhoneiro. E ele tinha um caminhão muito velho já, né? E o sonho dele era ter um caminhão novo. Ele trabalhou tanto que ele conseguiu. Pois bem, só que quando ele conseguiu, ele ficou muito achando, sabe? O meu caminhão é melhor, eu sou o melhor motorista, eu sou. Pois bem, depois de um certo tempo, este irmão, né, esse caminhoneiro, ele foi assaltado na estrada, fizeram uma emboscada e levaram o seu caminhão. O caminhão ainda não tinha nem um ano. Aí ele ficou triste, ele ficou magoado, revoltado, foi para a polícia, fez BO. E a polícia, pela história que ele contou, a polícia falou, é mais um que caiu nessa história. Não sei, a polícia ainda falou, não sei se nós iremos conseguir achar o seu caminhão. Ele ficou arrasado, mas ele não queria voltar para sua cidade. E ele ficou trabalhando pela área onde o caminhão dele foi roubado. Ele ficou trabalhando num posto, então ele não tinha onde morar. Então ele morava num quarto sujo de um posto, né? E com o tempo ele começou a perceber o quanto ele foi egoísta quando ele tinha um caminhão novo. Porque quando ele tinha um caminhão velho, ele era mais amável, ele era mais caridoso com as pessoas. E quando ele conseguiu este caminhão, ele ficou egoísta, ele não ajudava nenhum irmão, ele não ajudava ninguém. E um dia, ele conversando com Deus, pediu perdão do jeito que ele era, mas que ele estava melhorando e que ele tinha aprendido a lição.
Bom, passou um tempo, a polícia achou o caminhão, mas já estava todo depenado, né? Mas essa história, eu resumi, talvez não tenha resumido direito, mas ela é verídica. E por que eu contei essa história? Para nós percebermos que quando nós temos algo, nós temos que ter gratidão a Deus, porque Ele nos auxiliou, nos ajudou. E nós temos que seguir assim. E não acharmos que não vai acabar, que tudo é meu, que não interessa o outro. O golpe é fatal. Ah, foi Deus quem castigou? Não, Deus não castiga nenhum filho. A própria vida ensina os filhos de Deus a caminhar com gratidão. Olha como essa história vai calhar aqui com este capítulo. Quem tem o evangelho igual ao meu é 214 a 215. O número é 14. Desprendimento dos bens terrenos. Constantina Argélia, 1863. Lacordaire, acho que é isso. Sou péssima para francês, me perdoe. Bom, então começa assim. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores um dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís a vossa faculdade afetiva, voltando-a inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural, o que Deus aprova há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual que vai de sórdida avareza à prodigalidade exagerada dos vícios, entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Pois bem, quantos têm muito, mas muito, não olha por ninguém, não dá um bom dia, não agradece, não pede licença. Muitos que não têm nada, agradecem a Deus por tudo que têm, sentem-se felizes pela família que tem, por onde mora, pelos seus amigos, e seguem a vida com gratidão. Deus realmente nos deu
e nos dá a cada dia uma nova chance de evolução, de você conquistar o que você quer, mas Ele quer também que você auxilie o seu irmão. Ele te deu, mas Ele também pode tirar. Ele não castiga, a vida ensina. Então, não ensine seus filhos a ser egoísta, achando que tudo é dele, que a outra criança não tem necessidade de ganhar algo, de ganhar um abraço, de ganhar um presente, uma ajuda. E como é interessante, as crianças são muito sinceras e nós temos que aprender com elas algumas coisas, porque nós crescemos e viramos o quê? Egoístas. A criança tem uma sinceridade linda. Ela gosta, ela vai lá e ela abraça. Se ela não gosta, ela vai lá e faz do mesmo jeito. E quando ela empresta algo, ela diz, cuide, viu? Porque foi minha mãe quem comprou. E é assim, nós temos que aprender isso com as nossas crianças. Deus confiou muita coisa, muitos afazeres a nós. E o que nós estamos fazendo? Estamos dando valor só à matéria? Você já saiu hoje, no caso domingo, depois que você saiu do seu culto, da sua igreja, você já ajudou alguém? Você já auxiliou alguém com alguma coisa? Deu um bom dia, uma boa tarde, desejou ao outro um bom final de semana? Aí você vai falar, Cris, tem muitas pessoas ruins na vida. Tem, infelizmente. Sempre teve, desde que o mundo é mundo. Mas nós, não fazemos parte. Nós temos essa consciência do que é nosso e do que não é. Nós temos que fazer essa diferença, porque não podemos ficar nessa inércia de dar as costas ao nosso irmão, de não auxiliar aquele irmão na rua, que está sujo, sem banho, sem onde morar. Ele está pedindo uma comida, você passa e nem vê. Hoje é ele, amanhã pode ser um de nós. Aí você vai falar, Cris, então é para fazer, é um favor? Não, não, longe disso. Favor não é sentimento, é frieza. Sentimento é caridade. E não esqueçam, a caridade é um sentimento muito nobre. E ela não é só a comida, só a roupa. A caridade é enorme. A caridade é o seu novo jeito de pensar, de agir, de falar, de abraçar o seu irmão, de auxiliar. A caridade é quando você liga para aquele seu amigo que há muito tempo não conversa. E você pergunta, está precisando de alguma coisa? Como que está a sua família? Você está melhor? A caridade é quando você escolhe servir a Deus. Aí você fala, nossa, Cris, essa história você está ficando muito beata. Não, não é beatice. Servir a Deus é todo dia. É você acordar, agradecer a Deus pela noite, agradecer por estar bem, olhar o dia e dizer, Senhor, o dia hoje vai correr como o Senhor quer. Estou aqui para lhe servir. O que queres que eu faça? E você segue o dia. Vai acontecer um monte de coisa? Vai. Coisas boas, coisas ruins? Sim. Agradeça as duas. Você vai aprender com as duas. Não seja ingrato de reclamar. Seja grato por tudo. Porque é assim que você aprende. É assim que você expande a sua consciência. É assim que você sai daquele quadrado. Então, não sejamos mais tão materialista, tão apegado aos nossos bens. Porque quando voltarmos à espiritualidade, porque afinal a nossa casa é de lá, alguém vai ficar com saudade, alguém vai dizer, poxa, o fulano fazia isso, ele tinha um abraço tão gostoso, ele tinha uma conversa boa, ele dava bons conselhos, quando eu precisei, ele estava ali. Agora, já pensou quando alguém fala, poxa, não me faz falta, como aquela pessoa era ingrata, reclamona, egoísta, não me ajudava em nada, e assim por diante. O que você quer deixar para a lembrança dos seus amigos? O egoísmo, a frieza, a avareza, ou alguém lembrar de você com amor?
Porque não esqueçam, todo pensamento tem endereço certo e chega até você. Suas boas escolhas, suas boas ações chegam até você. Não desejem o mal, não faça nada de errado, porque esses sentimentos chegam até nós. E é como eu sempre falo, você perde muito tempo fazendo maldade. Ao mesmo tempo, você vai perder fazendo a bondade. Então, prefira fazer a bondade. Seja luz e não escuridão. A luz auxilia, ilumina, ajuda. A escuridão não vai a lugar nenhum. Não seja orgulhoso, nem avarento. Pense no que você está fazendo. Será que tudo que você fez é certo? Será que tudo que você conquistou na sua vida, você conquistou pelo bom caminho? Não estou julgando, não estou condenando, porque eu não sei das suas dores e vocês também não sabem da minha. Mas vamos pensar, vamos fazer essa reflexão. Se Deus nos pôs a fortuna em nossas mãos, é porque nós temos algo para fazer. E não só adquirir e não fazer nada. O dinheiro, ele é agradável, claro, ajuda muita gente, né? Ajuda a pagar nossas contas e assim vai. Mas ser escravo do dinheiro não dá, porque você volta, você não progride, você fica perdido no egoísmo, no orgulho e você esquece de Deus. Pergunte a Deus, o que queres que eu faça, Senhor? Me ajude a entender para eu auxiliar. É isso. Vamos agradecer. Mestre, gratidão pelo seu evangelho. Gratidão pela sua presença em nossas vidas. Que a nossa água seja fluidificada. Que o remédio esteja ali, curando nossas dores emocionais, as nossas dores do corpo e espirituais. Que a nossa lista, Senhor, que apresentamos a Ti, que os nossos irmãos, amigos, família, olhai por eles, que eles sejam visitados. Pedimos que Jesus Cristo esteja nos hospitais com os nossos irmãos enfermos, que eles tenham paz na caminhada, que eles tenham coragem, que eles não desistam e que eles aceitem Jesus Cristo na caminhada. Aos irmãos oncológicos, tenham coragem. Nossas orações, bons pensamentos chegam até vocês. É um dia por vez. Aos irmãos depressivos, não desistam. Jesus está convosco. Nós estamos juntos nessa caminhada, porque somos filhos de Deus, feitos de amor e luz. Gratidão, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E não me deixei cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado do evangelho, do vídeo. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, deixem para mim um like. Tudo isso faz parte deste trabalho, do nosso trabalho, porque vocês fazem parte. YouTube vai entendendo e ele vai encaminhando esse vídeo a todas as pessoas que precisam dessa conversa, deste evangelho. Que seja feita sempre a vontade do Senhor. Cris, e aí, o que a Cris deseja? Paz, amor, muitas bênçãos para vocês, uma linda semana.
Até o próximo encontro. Cris, e aí? Beijos, até mais!